eu sou a Georgia, vim contar uma história para vocês. A história de hoje é Chapeuzinho Amarelo, a menina que tinha medo de tudo. Quem que escreveu essa história é o Chico Buarque. Chapeuzinho Amarelo era uma menina, ela tinha medo de tudo. Ela tinha medo de ir em festas, ela tinha medo de subir e descer escadas, ela tinha medo de ouvir historinhas, ela não brincava de nada, não pulava nem amarelinha, ela não ia no sol porque tinha medo da sombra, ela não brincava na rua para não se sujar, tinha medo de se sujar, ela não comia sopa para não se engasgar, ela não tomava banho que achava que ia descolar. É uma menina que tinha medo de tudo, tinha muitos medos. E o maior medo dela era do lobo. Um lobo que ela nem conhecia, que ela nunca tinha visto. Que morava muito longe, para lá da montanha, nos contos de fadas. Mas de tanto medo que a Chapeuzinho Amarelo... A Doralice está aqui, quer ouvir historinha, Doralice? De tanto medo que a Chapeuzinho tinha, ela nem dormia. Tinha medo de ter pesadelos. E aí o Chapeuzinho Amarelo, de tanto ter medo do lobo, ela gritava, lobo, 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 lobo. E daí, de tanto gritar, lobo, 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 ela começou a ver, lobo, lobo, lobo. Opa, o Antônio veio também escutar a historinha. Oi, Antônio, dá oi pras crianças. Ela começou a brincar e assim, ó, opa, peraí. O jeito que dá, lobo, lobo, lobo. Oh, Antônio, veio escutar histórias. Elas faziam um bolo. E aí, um bolo fofo, um bolo de chocolate que ela gostava muito. E um bolo deve ser comido. Oi, Antônio, quer escutar a historinha também. Chapeuzinho Amarelo tinha medo de tudo, Antônio. Um bolo deve ser comido, um bolo de chocolate deve ser saboroso. E assim, ela perdeu o medo dela. O medo dela que foi sumindo, porque ela começou a brincar com as palavras. Agora a Chapeuzinho Amarelo já não tinha mais medo. Ela já pulava amarelinha, já brincava, subia e descia das árvores, já brincava com o filho da vizinha, com o filho do jornaleiro, com o neto do sapateiro. E ela inventava brincadeiras. E os medos dela se transformou em companheiros, maiores companheiros dela. O medo que ela tinha de raio, ela brincou de ficar Ohai. O medo que ela tinha de bruxa, ela brincou de ser Chabru. O medo que ela tinha de barata, ela inventou a Tabará. O medo que ela tinha de tubarão, Barantu. O medo que ela tinha de bicho-papão, ficou Pão Buchá. E assim, de monstros, ficou Tranmons. Então assim, agora ela não tinha mais medo de nada. Assim ficou feliz a Chapeuzinho Amarelo. Legal essa história, né? Eu também adoro histórias. E essa história é bem interessante, porque nós também temos medos, né? Quem de nós não tem medo? A gente tem medo, muitas vezes, de tantas coisas, que nem vocês têm medo de escuro? Vocês têm medo de aranha, de barata? Você tem medo de lugar fechado? Então, a gente tem que... o Antônio adora ali querendo brincar e se aparecer, Então, a gente também tem, de repente, assim, medo de prova na escola. Esses medos vão envolvendo a gente, impede a gente de realizar muitas coisas no nosso dia a dia, né? E nos dão desânimo, nos dão tristeza, depressão, né? E esse medo, muitas vezes, a gente tem que aprender a conviver com eles, né? E evitar, muitas vezes, esquecer esses medos. O medo é uma emoção que nos provoca, muitas vezes, mudanças no nosso organismo, da dor de barriga, dá frio, acelera o coração, deixa a gente paralisado, né? E assim, medo do escuro. Medo do escuro? Então é só acender a luz, né? O medo de lugar que a gente não conhece, a gente muitas vezes vai acompanhado, né? O medo, muitas vezes, a gente tem que ver o lado bom do medo. Tô olhando, estão brincando, eles estão fazendo zoeira. O lado bom do medo é que o medo, muitas vezes, ele nos dá uma prevenção, que nem medo de altura, o medo de velocidade, né? O medo de água profunda, nos dá fazer ter cuidados, então, né? E o medo da parte ruim, a gente vê assim, medo de escuro, medo de injeção, medo de dentista. A gente tem que muitas vezes ver que não é tão assim. Essa ansiedade é a gente que cria, né? É criado por nós. Então a gente tem que ver que a gente tem que vencer essas dificuldades, né? Então assim, medo de injeção. Mas a injeção é um piquezinho.
de repente a dor da injeção é menor do que a dor de um baita de um tombo que a gente tira, machuca o dedo, né? O medo de um dentista, mas o dentista a gente até cuidar do dente, então pra que ter medo, né? O medo do escuro, porque o escuro vai nos atacar, vai nos ferir? Acende a luz, que vai ver que tá tudo no lugar, são os móveis, é a nossa imaginação que faz a gente ter esse medo, né? E medo de aranha, de barata, né? São bichos perigosos, tem que nos prevenir para ter saúde. Mas então assim, ó, é só manter a nossa casa limpa, tudo em ordem, que os bichos, que a barata e a aranha não vêm, né? Então não precisa ter medo. E para superar o nosso medo, a gente tem que nos apegar a alguma coisa que nos dá confiança. E o que nos dá confiança? A oração para Deus, né? A oração para Deus nos fortalece, né? É uma ajuda superior, nos fortalece. Então, quando a gente tem medo, a gente faz uma oração e a gente pega a confiança, não é verdade? Tá bom? Linda essa historinha, né? Eu também gostei. E bem legal, assim, a gente pensar bem, assim, nesses medos, né? Que muitas vezes é da nossa imaginação, né? E vou pro... Não, aos dois ali. Não, vem pra cá, vem os dois. Fazendo arte. Antônio e Dora, vem? Então, assim, ó, eu tenho uma proposta pra hoje. Pra gente brincar, né? Pra gente evitar nossos medos. Vamos fazer monstrinhos, ó. Monstrinhos de bexiga e farinha. Pra gente brincar com nossos medos, né? Olha só. Então, eu fiz 2 modelinhos aqui de bichinho. É bexiguinha, balão, tá? E farinha. A gente enche os balãozinhos e a gente faz carinhas. Eu botei lã pra fazer as carinhas, pra fazer uns cabelinhos, ó. E com caneta, com as canetas de escrever em CD, ó. Eu fiz o rostinho deles, tá? Então, isso que nós vamos precisar de balão, bexiga, um funil de encher garrafa, né? E farinha. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou fazer aqui na pia, porque se fizer na mesa vai dar sujeira. E vocês peçam pro pai e pra mãe pra ajudar vocês, ou pro mano mais velho pra ajudar vocês, porque tá sujeira, tá? Ó, então a gente tem que puxar o balão, tá? Tem que puxar ele, esticar ele um pouquinho, ó. Aqui, ó, aqui o biquinho do balão, ó, a gente coloca no funil. Ó, a gente coloca no funil, tá? Aí a gente enche com farinha. Um pouquinho de farinha. Ó, e a gente vai puxando pra essa farinha e entrar na bexiga, no balão, tá? A gente vai puxando, daí a farinha vai entrando. Dá um pouquinho de sujeira, mas é bem legal depois o resultado pra brincar. Pra trabalhar esses nossos medos, né? Medo de monstro, monstro não existe. Medo de bruxa, bruxa não existe, só nas historinhas, né? Medo de barata, vamos manter a casa limpa que a barata não vem. Medo do escuro, que imaginação a nossa, né? É só acender a luz. Ó a sujeira que tá fazendo. Aqui, ó, então vamos colocando a farinha. E também agora é um teste de paciência, ó. Para fazer a farinha entrar aqui dentro, é um teste de paciência. Tem que puxar bastante para a farinha entrar. Ó, a gente já tem que ter paciência até a farinha entrar. Quem não tem muita paciência, pode pegar uma ajudinha com um palitinho. Só tem que cuidar para não estourar o balão. Tá? Aqui. Antônio, Dora, vem pra cá. Vai se apareceram junto no vídeo hoje. Ó, a gente vai puxando. Dá um pouquinho de sujeira, mas o legal é que depois fica bem legal para brincar. É uma atividade bem legal para poder brincar. Brincar com o pai, com a mãe, com os manos, com os amiguinhos, com os primos, com o vô e com a avó. Brincar de fazer as carinhas. Fazer as carinhas feias dos monstrinhos. Puxando a farinha, tem que dar uma puxadinha no balão e a farinha vai entrando. Eu tô atrapalhando, né? Vocês nem estão conseguindo ver. Eu não vou chegar muito perto do telefone ali, porque ele vai fazer sujeira no chão. E depois eu vou ter que limpar. Avisa a mamãe. Mãe, tem que ter paciência, não puxar a farinha. Ó, tem que puxar no balãozinho, ó. A farinha vai entrando. Ó, tá entrando.
puxar, tem que esticar. Só tem que cuidar também, que daqui a pouco a bexiga pode sair do funil. Então tem que ter paciência. Eu peguei balão rosa porque é o que eu tinha. Vocês podem pegar a cor que vocês quiserem, fazer como vocês quiserem. Tá entrando a farinha. Vamos lá, farinha, vai lá, farinha. Ó o Antônio fazendo zoeira lá na rua. Sempre querendo se aparecer, Antônio. Antônio é bem moleque. Ó, aqui tá entrando farinha. Puxando o balão, a farinha vai descendo. Ó, vou dar empurradinha para ser mais rápido, senão a gente vai demorar demais no vídeo. Eu não quero roubar muito tempo de vocês. Tá? Mas se vocês têm mais tempo, vocês vão fazendo devagar. Eu tô fazendo rapidinho. Aqui, entrando farinha. Oi! Aí, tá? Ó, agora puxar. Dar um nozinho. Cuidado para não fazer muita sujeira. Mas se a mamãe ajudar, não tem problema. Ah, limpa a mão. Ó, mais um monstrinho. Ó. Aí se quiserem botar um cordão para fazer o cabelinho dele, ou uma fita, né? Agora deixa eu fazer uma carinha para ele, assim, ó, uma carinha. Opa, mais um monstrinho aqui, ó, e daí o legal, a gente vai brincando de fazer carinhas com eles, ó, fazer o modelo que a gente quer, tá bom? Atividade de hoje, então, bexiga, farinha, funil, encher a bexiguinha com farinha e brincar com os monstrinhos. Ó, vendo que a gente não precisa ter os medos. O medo a gente precisa só superar nossos medos, nos apegando a algo que nos dá confiança, que é a oração para Deus, né? Que a oração atrai uma ajuda superior. Tá bom? Beijo, até a próxima história.